E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é super importante para a nossa vida digital, a proteção de energia. A gente vai usar as informações de uma loja especializada no assunto para entender, de uma vez por todas, o que a gente precisa saber para manter nossos equipamentos a salvo das doideiras da rede elétrica. Bora lá! Já parou para pensar nisso? Pois é, aquele computador, a TV, o videogame, todos eles têm um inimigo silencioso, que está sempre ali, a instabilidade da energia. É uma ameaça que a gente não vê, mas olha, as consequências a gente conhece muito bem. E para a gente entender como lutar contra essa ameaça, o nosso mapa de hoje é esse aqui. Primeiro, a gente vai entender qual é o problema. Depois, vamos conhecer a solução, o famoso no-break. Aí a gente vê os tipos diferentes, como medir a potência certa, dá uma olhada no ecossistema todo de proteção e, no final, pensa um pouco sobre o futuro da energia. Então, vamos começar pelo começo, né? O problema. A energia que chega na nossa casa, no nosso escritório, ela não é perfeitinha. E essa imperfeição é um risco que está sempre presente. E os perigos, nossa, são bem reais. Fala a verdade, quem nunca perdeu um trabalho importantíssimo porque a luz piscou? Ou, pior ainda, teve um aparelho queimado do nada por causa de um pico de tensão? Esses problemas não só atrapalham a nossa vida, como podem sair bem caro e, o que é pior, vão diminuindo a vida útil dos nossos equipamentos aos pouquinhos. Mas, felizmente, para essa ameaça invisível, existe um verdadeiro guardião. Vamos conhecer a solução para tudo isso. E ele está aqui, o no-break, ou UPS, que é a sigla em inglês. A descrição que a gente encontrou nos produtos define a missão dele perfeitamente: dar segurança, estabilidade e proteção. Ele é muito mais do que só uma bateria extra, viu? E isso acontece porque ele tem duas funções que são essenciais. A primeira, que todo mundo conhece, é o backup de bateria. Acabou a luz, ele entra em ação na hora, sem piscar, e dá aquele tempo precioso para salvar tudo e desligar os equipamentos do jeito certo. Mas a segunda função é tão importante quanto o condicionamento de energia. Pensa nele como um filtro superpotente que limpa a energia de picos, quedas e ruídos que, com o tempo, vão estragando os componentes eletrônicos por dentro. Agora vem uma parte bem legal, é que não existe um tipo só de no-break. Cada um é diferente e a escolha do modelo certo depende exatamente do que precisa ser protegido. Olhando lá as categorias, a gente vê que existem basicamente duas divisões principais que vão definir como a proteção funciona: o no-break do tipo interativo e o do tipo online. Entender essa diferença, olha, é a chave de tudo. Vamos comparar os dois. O no-break interativo é como um guarda de prontidão. Ele fica ali, de olho na rede elétrica e quando percebe qualquer falha, pumba, ativa a bateria em milissegundos. É a escolha ideal para computadores em casa, no escritório. Já o modelo online, que também é chamado de dupla conversão, é um filtro sempre ativo. A energia passa o tempo todo por dentro dele, sendo convertida, limpa e recriada. O resultado é uma energia perfeita, pura. Custa mais caro? Sim, mas é a única opção para equipamentos supercríticos como servidores, aparelhos de hospital e qualquer coisa que não pode falhar de jeito nenhum. E essa frase aí, que a gente tirou da descrição de um produto online, resume a ópera. O objetivo aqui não é só evitar que algo desligue, é garantir a integridade de operações e de dados que são absolutamente vitais. Ok, então a gente já sabe o tipo. Mas e o tamanho? A potência é o próximo passo, e é fundamental acertar nessa escolha. Pois é, quando a gente olha as especificações, dá de cara com essas siglas. VA, watts, parece complicado, né? Mas é bem mais simples do que parece. Esses números medem o quanto de força o no-break tem para alimentar os equipamentos que estão ligados nele. A medida que a gente mais vê por aí é o volt-ampere, o tal do VA, e a variedade é gigante. Vai desde uns modelos pequenos, para casa com menos de 1000 VA, até umas máquinas enormes para a indústria. Isso só mostra que para cada necessidade existe um tamanho exato de no-break. E para a gente ter uma ideia melhor, esse gráfico ajuda a visualizar. Um computador normal em casa está bem seguro com um no-break ali na faixa de 400 a 1000 VA. Agora, uma estação de trabalho mais parruda, com vários monitores, já vai precisar de algo entre 1000 e 3000 VA. E um servidor pequeno que segura a operação de uma empresa vai pedir potências bem maiores. O segredo é um só: somar o consumo de tudo que vai ser ligado no no-break para escolher a potência certa sem erro. Bom, mas não para por aí não. A proteção de energia de verdade não é só o no-break. Ele é, na verdade, o centro de um sistema muito maior. Para ter uma solução que seja realmente forte e confiável, outros componentes e até serviços precisam trabalhar junto com a unidade principal. O primeiro item dessa lista são as baterias.
Elas são literalmente o coração do tempo que o sistema aguenta sem energia da rua. Existem tipos diferentes, como as VRLAs, que são mais comuns, e as estacionárias, feitas para aguentar horas e horas de apagão. E ainda dá para colocar módulos de bateria por fora para aumentar esse tempo ainda mais. E tem mais, claro, os acessórios. Coisas como chaves de transferência, transformadores para ajustar a voltagem e um item super importante hoje em dia, placas de gerenciamento, que deixam a gente monitorar e controlar o no-break de longe pela internet. Para empresas, até kits para instalar em racks são essenciais. E por último, mas não menos importante, os serviços. A confiança no sistema, a longo prazo, depende de manutenção. A preventiva, para evitar que o problema aconteça. A corretiva, para resolver rápido quando acontece. Existe até a opção de aluguel, e as vistorias técnicas garantem que está tudo 100%. Ou seja, a proteção de energia é um verdadeiro ecossistema. E para a gente fechar, vamos conectar tudo isso com o nosso futuro, que depende cada vez mais e mais de eletricidade. Sabe um detalhe bem curioso que a gente viu na fonte que usamos? Uma categoria inteira dedicada à energia solar. E isso não é por acaso, não. É um sinal claro de que a gestão de energia está evoluindo. Não é mais só sobre proteger, mas também sobre gerar e guardar energia de forma inteligente. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. Hoje, 1 segundo sem energia pode ser só um incômodo. Mas e amanhã? No mundo com casas inteligentes, carros autônomos e empresas funcionando na nuvem, esse mesmo segundo pode significar o caos. Proteger a nossa energia hoje é, na verdade, garantir a nossa conexão com o futuro. Fica a pergunta no ar: qual é o verdadeiro preço de ficar no escuro, mesmo que por um instante?